ela nos faz viver uma vida de perdão, sendo perdoado e perdoando. Amém? Esse texto exclusivamente é isso. Ele vai falar sobre perdão. Bem-aventurado, a bem-aventurança de quem recebe o perdão. O salmo não é aqui intitulado a Davi, é um salmo didático, um salmo de Massu. Ele não é um salmo para ser cantado, mas é um salmo para ser ensinado. Ao recitar, ao cantar, ao usá-lo, ele é usado para trazer ensinamentos. Assentados mesmo, com reverência ao Senhor e tremor do Senhor, eu quero ler para vocês o Salmo 32. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, e em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas, em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cerca de alegria, campos de livramento. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Não sejas como o cavalo ou a mula, sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados. De outra sorte não te obedecem. Muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Alegrai-vos no Senhor, e regozijai-vos, ó justos. Exultai, vós todos que sois reto de coração. Salmo todo, por inteiro, é um desafio a uma vida debaixo da graça que cura e perdoa. Eu desafiei há um tempo atrás e refiz esse desafio a outros momentos posteriores, em dizer para vocês procurar o significado da palavra perdão, tentar buscar ela no sentido mais puro, mais simples, mais bíblico possível. O perdão bíblico não é aquele perdão que você precisa ver o outro mudando a sua história. O perdão bíblico ele não requer mudança do outro, ele é perdão. Ele não quer que o outro, ele não exige que o outro mude a sua forma de viver. O perdão não requer isso. Mudar o comportamento é a transformação do Espírito Santo na vida do ser humano e só o Espírito Santo pode fazer. Perdoar não é fazer com que se reconcilie. Perdoar não é andar de mãos dadas uns com os outros, estamos perdoados. Não é isso que é perdão. Perdão não é a reconciliação em si. Apesar do perdão conduzir à reconciliação, o perdão não é reconciliação. Reconciliação é uma coisa, perdão é outra. Então, restauração é diferente. Restauração é a maneira como nós nos relacionamos com as pessoas e damos oportunidades. Perdoar não quer dizer que tem que reconciliar. Por isso o perdão hoje é muito mal interpretado e por falta de perdão muitas pessoas carregam sobre suas vidas doenças emocionais, carregam sobre a sua história problemas emocionais psíquicos e que às vezes afetam o corpo, a vida física da pessoa, ao ponto até mesmo de andar curvado por causa
da ansiedade ou a crise de ansiedade e outros fantasmas que a falta de perdão pode trazer na vida do ser humano. Então pesquise. Nós já tivemos um estudo e, se Deus nos permitir, voltamos a esse estudo quando Deus trouxer esse desejo na igreja de ouvir novamente. Mas perdão é algo muito belo que Deus preparou para vivermos as nossas vidas neste lugar de maneira saudável. Mas não é isso que eu vou falar sobre hoje, apesar de o tema ser perdão e restauração pela graça e o caminho da confissão. Hoje eu trouxe slides, não deu para prepará-los, mas se Deus nos permitir, qualquer dia eu transmito essas informações a vocês. Nós vamos falar, irmãos, exatamente sobre uma proposição que vai descrever esse Salmo 32 por inteiro. O pecador experimenta a bênção da restauração quando, pela graça de Deus, abandona o ocultamento do pecado, confessa sua culpa e aprende a viver debaixo da direção e da proteção do Senhor. É sobre isso que nós iremos falar nesta noite. Onde Davi experimentou, e ele traz como ensinamento, esse salmo é um salmo de ensinamento, ele traz para todos que vão ouvir, que vão recitar, que vão aprender esse salmo, esse ensinamento, de experimentar a bênção da restauração, quando pela graça de Deus, ele abandona o ocultamento, o esconder, e confessa a sua culpa, esconder a culpa e confessa a sua culpa. E aí ele aprende a viver debaixo da direção e da proteção de Deus. Porque subsequente é isso do Salmo, que as palavras de Davi nos ensinam, de viver protegido pelo Senhor. E a diferença muito grande, irmãos, precisamos percebê-la, porque ela é enorme. Ter pecado e viver escondendo o pecado. Ter pecado e viver escondendo o pecado é muito diferente. Todos nós pecamos. Até João fala, se nós dissermos que não temos pecado, aí cometemos mais um, repetimos. Todos nós pecamos, todos nós vivemos uma vida debaixo do pecado. E nesse sentido, em pensamentos, talvez em palavras, e algumas vezes em atitudes. Todos nós estamos falíveis por causa da natureza humana. O pecado, já falamos sobre o estrago, o enorme estrago que o pecado causa em nossas vidas. E assim, hoje pela manhã, falamos sobre o primeiro pecado, Adão. E o que ele ainda faz? Tenta colocar a culpa em Deus, coloca Deus na passando da culpa por causa do seu pecado, do pecado que cometeu. Ele faz isso. Fala assim, lá nos versos da queda, ele fala assim: a mulher que tu me deste. Ele usa essa expressão, ele fala assim: eu comi, mas a mulher que tu me deste me deu e eu comi. Ele confessa. E depois ele fala assim, a expressão, a mulher que tu me deste. Ele joga para o lado, mas de fato ele está dizendo assim: o Senhor tem culpa disso. O Senhor tem culpa. O Senhor me deu uma mulher e ela me deu de comer. Tudo o Senhor é culpado. Joga na tabela, na equação, a culpa em cima de Deus. A mulher que tu me deste. Joga Deus dentro dessa equação. Todos nós erramos e por causa de Adão temos a natureza que nos conduz a uma vida de erros, seja ela lá nos pensamentos, ainda sem atitudes nas palavras, na nossa postura, nas nossas ações. E aí, sabendo que todos nós pecamos, o problema então está aonde existe a tentativa de esconder, de construir uma vida aparente, de construir algo que apague ou esconda aquilo que está errado lá dentro de nós, aquilo que não queremos que ninguém saiba, que ninguém veja. E aí, irmãos, tem uma necessidade de ser transmitido a vocês. Nós podemos esconder de irmãos, nós podemos esconder dos nossos cônjuges, podemos esconder dos nossos filhos, podemos esconder de amigos, podemos esconder da igreja.
Mas infelizmente nós não conseguimos esconder de Deus. Infelizmente não existe como esconder de Deus os nossos pecados. E existe algo ainda mais doloroso, irmãos. Nós podemos nos acostumar tanto em esconder algo errado que passamos a enxergar essas coisas como certas. Ela não faz mais diferença. Ela mexe com a nossa sensibilidade e passamos a viver como se não mais existisse aquilo que Deus aprovou. Continuamos trabalhando, sorrindo, participando de cultos, cantando, cuidando das nossas famílias, dos nossos pais, dos nossos filhos, mas existe uma área da vida que permanece lá dentro, fechado diante de Deus. É como se Deus batesse lá no coração e falasse assim: quero entrar esse arco, você entra? Pode entrar, queremos esse arco, Senhor. Mas tem um quartinho aqui que eu vou deixar ele fechado, não entra nele. Entra no meu coração, mas nessa parte do lado de lá só não vai, porque ali é restrito. Vou colocar uma plaquinha lá. Não pode entrar. E é esse esconderijo que nós queremos trazer à tona e acontecer com Davi. Davi vai falar como alguém que experimentou pessoalmente essa diferença entre esconder o pecado e confessá-lo ao Senhor Deus. Em esconder e confessar ao Senhor Deus. O Salmo começa com uma declaração muito extraordinária. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada. Versículo 1, Salmo 32. E aqui, irmãos, observe. Ele não começa dizendo bem-aventurado aquele que nunca pecou. Não é isso que ele diz. Mas ele diz bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada. E essa é a linguagem que nós pregamos no Evangelho. Essa é a linguagem, a mensagem das boas novas. A felicidade do cristão não está na ausência do pecado em sua história, mas está na presença da graça de Deus na sua história. Amém? O Salmo 32 tem uma verdade poderosa a cada um de nós. Davi poderia dizer assim, que o seu pecado era real. Ele poderia dizer que a sua culpa era real. E era real. Ele poderia dizer que a disciplina que ele estava vivendo é real. Mas ele também poderia dizer, como nós no dia de hoje, a graça de Deus é real. O Salmo 32, que é atribuído a ele, um salmo de masquil, um cântico de instrução de Davi, usado para instrução, para ensino. Davi não está dando um conselho de experiência pessoal. Ele está ensinando o povo de Deus. Ele está dizendo para o povo: eu aprendi algo sobre o pecado. Eu aprendi algo sobre o pecado, sobre esconder o pecado, sobre confessar o pecado, sobre o perdão e sobre a graça, sobre a transformação de Deus, e eu quero ensinar a vocês. Eu quero trazer esse ensinamento que eu aprendi com todos vocês. Aqui Davi está trazendo esse ensinamento que remonta ao contexto de 2 Samuel, capítulo 11, capítulo 11 e capítulo 12, embora o propósito do Salmo aqui é apenas identificar explicitamente o que o pecado faz quando ele é escondido na vida do ser humano. Davi descobriu que esconder o pecado produz sofrimento. Davi descobriu que se esconder e guardar, existe sofrimento que será produzido sobre a vida do ser humano. Enquanto confessar o pecado ao Senhor Deus, isso muda a história, muda a história, conduz a experiência do perdão e da restauração. É isso que ele está trazendo aqui nesse Salmo 32. E é para todos nós, irmãos, como igreja. Porque a igreja é cheia de pessoas que sabem falar muito bem sobre a graça de Deus, mas têm dificuldade de receber a graça. Nossos casamentos, em que marido e mulher sabem apontar o erro um do outro, mas têm dificuldade de dizer:
eu pequei, eu errei. De confessar, eu também estou errado. Nós temos pais e filhos, pais que exigem dos seus filhos o arrependimento dos seus atos, mas não sabem dizer aos seus filhos: filho, eu pequei contra você, me perdoa. Nós estamos vivendo um período em que os cristãos, eles querem santidade sem arrependimento. Querem viver uma vida de santidade, mas sem se arrepender. Querem restauração sem confissão. Querem ter restauração dos relacionamentos, da vida espiritual, mas sem confessar ao Senhor, sem abrir o coração e dizer. Hoje nós aprendemos que Deus desafiou, empurrou, forçou a Adão confessar o pecado dele. Nem os termos que Deus usa para mudar com Adão, ele fala assim: aonde estás? Quem tu comeu, quem te disse que deveria comer? E ele vai levando ele a confessar. Deus quer confissão. Há muitos que querem restauração sem confissão, querem paz sem confrontar o pecado. E a paz verdadeira, ela está em Cristo Jesus, que nos leva ao Senhor Deus. O Salmo nos conduz a um caminho de graça. E é esse caminho de graça que eu quero falar hoje. A graça nos faz felizes porque remove a culpa, nos versos 1 e 2. E nós vamos voltar essa leitura para o tópico desta pregação. Nos versículos 1 e 2 está escrito assim: bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade. É o primeiro movimento que nós encontramos neste salmo, está no versículo 1 para o versículo 2. Davi expressa três palavras, três expressões, vamos dizer assim: iniquidade perdoada, primeira; pecado coberto, a segunda; culpa que o Senhor não atribui. Culpa que o Senhor não atribui. Essas palavras são jurídicas e espirituais. Davi está falando sobre culpa diante de Deus. Ele está falando sobre a transgressão e a culpa de estar culpado diante de Deus. O problema não é estar culpado. O problema não é sentir culpado. O problema é estar culpado diante de Deus. Não é sentir mal porque cometeu algo errado. Estou me sentindo mal porque isso aconteceu. Mas diante de Deus, como nós estamos? O pecado nos colocou como? Aonde diante de Deus? É essa situação que a humanidade tem vivido hoje. O problema do pecado. O problema da transgressão. E quando é cometido, ela nos empurra, ela nos leva para diante de Deus. E muitas vezes nós percebemos comportamentos, mas não entendemos a ruptura causada pela transgressão, pelo pecado, quando nós cometemos, que nos afasta do Senhor. Aonde nós somos colocados? Aonde estamos diante de Deus? Aonde vamos parar por causa do pecado? Aqui, irmãos, o Evangelho está dizendo para você que você não precisa se sentir culpado. Não é isso. Mas o Evangelho está dizendo que em Cristo a sua culpa pode ser realmente perdoada. Em Cristo Jesus, aquilo que nos encontramos culpados diante de Deus pode ser de fato perdoado. Davi experimenta isso. E essa é uma distinção importante, porque nós encontramos uma conexão direta com a justificação pela fé. Sermos justificados pela fé em Cristo Jesus. Deus não declara o pecador justo porque ele conseguiu tornar momentaneamente perfeito em suas atitudes. Deus não faz com que o homem se torne justo, justificado pela fé, porque ele teve algumas atitudes boas, porque ele conseguiu viver atitudes que, segundo a Bíblia, são atitudes exemplares, porque ele moralmente conseguiu, ainda que temporariamente,
colocar a sua vida em dia, no amor para com o próximo, na vida de pureza, de santidade, na vida de amor para com as pessoas, no perdão para com seus familiares, amigos e outras pessoas do seu trabalho. Não é por causa dessa postura que o ser humano é justificado perante Deus. Paulo utiliza exatamente essa passagem lá em Romanos capítulo 4 para demonstrar que a justificação pela fé ela não é uma recompensa meritória do ser humano pelas obras que ele faz. Ele cita o salmo que nós lemos, onde ele diz assim: bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Em Romanos capítulo 4, versículo 8, perceba a palavra imputará. Existe uma realidade jurídica aqui, o pecado atribuído ao pecador. Na justificação, Deus não imputa a culpa. Quando Deus justifica o ser humano, Ele não imputa a culpa do seu pecado ao seu povo. Você sabe por quê? Porque o Senhor Jesus Cristo assumiu a nossa culpa na cruz do Calvário. Jesus Cristo morreu assumindo as nossas transgressões, as nossas culpas. Isaías já havia anunciado isso, capítulo 53, verso 5. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Isaías 53 é a referência do sofrimento de Jesus Cristo pelos nossos pecados. Os nossos pecados. Ele sofreu pelas nossas transgressões. Ele foi moído pelas nossas transgressões. Ele foi transpassado pelas nossas transgressões. Aqui chegamos ao centro do que nós pregamos no Evangelho. Nós pregamos nos dias de hoje. A compreensão de que Cristo, Ele morreu naquela cruz, Ele experimentou a nossa dor, o nosso sofrimento, para nos perdoar. Davi experimentou o perdão de Deus. E quando ele experimentou o perdão daquilo que o Senhor faria na cruz, foi conquistado na cruz. Esse perdão foi conquistado na cruz de Jesus Cristo. Cristo recebeu no nosso lugar as nossas transgressões. Ele recebeu a nossa culpa, o que nós merecíamos era ser condenado. Ele foi condenado por causa das nossas transgressões. Cristo satisfez a justiça de Deus, que exigia derramamento de sangue. A morte de Jesus foi uma das narrativas mais cruéis já ouvido e narrado. Crueldade ao homem que nada fez, sem nenhum pecado, sem nenhum erro, e que só fez o bem para todas as pessoas ao seu redor. Foi uma crueldade analisar cada ação do ser humano para fazer com que ele fosse visto condenado. E ainda dizer aos gritos para que os outros se sentissem motivados a gritar: crucifique, crucifique, crucifique. Jesus não tinha dito nada que pudesse ouvir essas palavras em retribuição. Mas Cristo satisfez a justiça de Deus nessa morte. E, portanto, aqueles que estão unidos ao Senhor Jesus Cristo podem ouvir uma declaração que o Evangelho nos traz: perdoados. Vós estáis perdoados. Estão perdoados. Talvez, irmãos, existam algumas pessoas nos dias de hoje carregando uma culpa sobre si. Uma culpa antiga. Algo que ninguém sabe. Algo que ninguém tomou ainda conhecimento, nem as pessoas mais próximas. Talvez uma decisão errada, uma palavra, uma infidelidade, uma mentira, uma dívida moral, um pecado secreto, uma atitude errada, uma atitude que você gostaria de apagar da sua história, passar uma borracha. Mas ninguém sabe, ninguém conhece, ninguém ouve. O Salmo, ele não está dizendo finja que não aconteceu. O Salmo não diz isso. Finja que nada está acontecendo.
O Salmo diz assim: leve isso para Deus. O Salmo está dizendo: conversa com Deus, abre o seu coração, conversa com Ele, abre o seu coração para Ele. É por isso que o Evangelho ele não transforma pecadores em pessoas que nunca pecaram. O Evangelho não transforma pecadores em pessoas que nunca vão pecar mais ou que nunca pecaram. O Evangelho transforma pecadores culpados em pecadores perdoados e reconciliados com o Senhor Jesus Cristo, nosso Deus. E quando nós entendemos isso, relacionamentos conjugais, relacionamentos entre pais e filhos, eles são transformados. O casamento cristão não é um casamento entre duas pessoas perfeitas, são dois pecadores unidos que aprendem a amar um ao outro, o Senhor Jesus Cristo. Por isso, uma das frases mais poderosas, mais belas, mais profundas dentro de um lar cristão é: eu pequei, me perdoa. Eu errei, neste momento eu errei, eu machuquei, eu te feri, me perdoa. Essa é uma das expressões mais belas, mais profundas, mais transformadoras do ser humano em um relacionamento entre cônjuges, entre pai e filho, entre irmãos, entre pessoas. Essas são as expressões mais lindas que o ser humano pode conseguir colocar para fora de si. É reconhecer que errou, pedir perdão e reconciliação neste momento. Por toda vez que nós errarmos, irmãos, quando pecamos contra alguém, automaticamente pecamos contra Deus. Nós podemos pecar somente contra Deus, mas todas as vezes que pecamos contra alguém, sempre estaremos em culpa com Deus. E aí não basta pedir perdão à pessoa, mas nós precisamos confessar a Deus. Precisamos acertar a nossa vida espiritual com o Senhor Deus. Uma outra frase que é muito linda dentro de um lar, dentro de um relacionamento, é: eu te perdoo porque também fui perdoado por Cristo. Essa frase é linda, eu complemento ela com perdoado por Cristo, mas perdoar alguém. Essas são as frases mais lindas no relacionamento de família, no relacionamento conjugal, no relacionamento entre amigos, profissionais, trabalhadores. E a graça recebida de Deus torna-se graça praticada dentro do nosso lar, dentro do ambiente que nós frequentamos. Por isso, quando nós perdoamos, nós estamos entendendo que Ele nos perdoou primeiro. E Paulo diz, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Nós só conseguimos amar porque Ele nos amou primeiro. Em segundo lugar, no versículos 3 a 5 do Salmo 32, diz assim: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões. E aí tem uma mudança, tem um movimento para o outro lado. E tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Agora Davi deixa de falar apenas sobre bênçãos do perdão, e ele passa a falar como era a sua vida quando ele não havia confessado, antes de se confessar, como estava a sua vida. E ele usa aqui algumas referências de palavras que mostram como ele estava machucado e ferido, como ele estava sofrendo. E ele diz que enquanto calou, os seus ossos envelheceram. Ele usa a força, a sua força se tornou como sequidão do verão. Aquele deserto, aquele sol sem chuva, a sequidão de um verão, é a expressão que ele está utilizando. É uma imagem muito forte, porque Davi está dizendo que estava sendo consumido por dentro, não por fora, mas por dentro. A sua vida emocional, o seu ser estava sendo consumido de dentro para fora. O silêncio não resolveu o problema do pecado.
O ocultamento da sua culpa não resolveu a sua culpa, o problema da sua culpa. O tempo não apagou a sua transgressão. E muitas vezes nos ouvimos falar entre os antigos, deixa quieto, o tempo resolve, o tempo cura, o tempo vai tratar. Meus irmãos, o silêncio, a quietude, esperar o tempo passar não resolve alguns problemas, e principalmente da culpa, o do pecado, não fica resolvido. E Davi traz esse ensinamento com esse salmo, dizendo: enquanto calei. Essa é uma frase importante aqui. O problema não era simplesmente o pecado cometido, mas era também a tentativa de manter escondido. Eu me calei, eu me quietei, eu me silenciei sobre esse assunto, eu não falei. Entendemos nós que Davi está falando do problema que ele teve relacionado a Betseba e os atos subsequentes a essas ações por causa desse pecado. Ficou quietinho, vivendo sua vida, como se nada estivesse acontecendo. E aí ele fala que nesse silêncio a sua vida estava sendo destruída. O pecado oculto destrói relacionamentos. O pecado oculto destrói relacionamentos dentro de casa, entre as famílias, fora de casa, no trabalho, em qualquer lugar. A estrutura da família de Davi, ela foi toda destruída, rompida. Os seus filhos, um tentou contra o seu reino, contra o próprio pai. Um irmão atentou contra a irmã, um irmão matou o outro irmão, e assim por diante a família foi se destruindo, os seus relacionamentos foram destruídos. E ele disse que enquanto calou, sentiu os seus ossos sendo esmagados, de dentro para fora. Davi fala do prejuízo de ocultar as transgressões. Quando uma pessoa tenta esconder o pecado, ela precisa começar a administrar uma mentira. E uma mentira exige uma outra mentira. E depois uma outra mentira. Até o coração se tornar dividido. E aí, quando o coração se divide, isso vai destruir o casamento, isso vai destruir o relacionamento, isso vai destruir uma confiança. O cônjuge esconde, o outro percebe alguma coisa estranha, está tendo alguma coisa de errado, surge a desconfiança, depois distância, depois silêncio, depois ressentimento. E aí aquilo que começou com um pecado secreto, com mentira administrada, contamina o relacionamento inteiro, contamina uma família, contamina a família inteira. Isso acontece com os filhos, acontece com toda a família. A criança aprende que não pode contar certas coisas, o adolescente aprende que precisa esconder, o adulto aprende que precisa disfarçar, e aos poucos o lar deixa de ser um ambiente de verdade e passa a viver um desastre, uma ruína completa. O verso 5 ele é um ponto de virada neste salmo. O verso de número 5 é o ponto onde Davi diz assim: confessei-te o meu pecado. É o ponto de virada. Ele diz que Deus respondeu com perdão e restauração da sua vida. Precisamos ter cuidado não para transformar a confissão como uma espécie de mérito para poder ser restaurado. Não é uma obra meritória. O perdão não é uma obra meritória. A confissão é um instrumento pelo qual o pecador abandona a tentativa de esconder aquilo que Deus quer que seja confessado a ele. Adão foi instigado por Deus. Deus chega lá e Deus sabia onde estava. Deus sabia exatamente onde ele estava. E aí Deus pergunta: onde estás? Para poder confrontá-lo
para que ele pudesse expor aonde ele estava diante de Deus por causa do pecado. A confissão é o instrumento pelo qual o pecador abandona a tentativa de ocultar, de esconder aquilo que Deus já sabe, aquilo que Deus conhece. A graça vem primeiro, a graça produz arrependimento, a graça produz confissão, a graça conduz à restauração. Na Epístola de João, capítulo 1, verso 9 do Novo Testamento, o apóstolo João fala assim: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Observe a expressão fiel e justo. Deus não perdoa porque decidiu ignorar a sua própria justiça. Deus não perdoa simplesmente porque ele resolve ignorar a sua própria santidade, a sua justiça. Deus perdoa porque a justiça dele foi satisfeita por Senhor Jesus Cristo na cruz. E é por causa do sacrifício de Jesus que Deus nos perdoa. E aí está o fundamento. A cruz é o fundamento do perdão divino. Porque é na cruz de Cristo que somos perdoados. Todos nós somos perdoados. Estamos nos lançando sobre a misericórdia de um Deus que revelou o seu amor na cruz através de Jesus Cristo. Ele revelou o perdão para cada um de nós. E constantemente, em todos os dias que nos voltarmos e confessarmos nosso pecado, Ele é fiel e justo para nos perdoar. São processos de santificação. Isso é uma doutrina que nós temos. A justificação e a santificação não são a mesma coisa. A justificação é tornar o homem justo. Ele faz isso pela justiça de Cristo. A santificação é uma obra contínua, aonde pela cruz de Cristo somos perdoados continuamente, transformados a relacionamentos saudáveis, principalmente a partir do relacionamento com o Senhor Deus. A santificação envolve arrependimento contínuo. A santificação das nossas vidas em Deus exige mudança de comportamento, de temperamento, de postura diante das pessoas, dos nossos filhos, das pessoas que nos veem todos os dias, daqueles que cumprimentamos na rua, daqueles que nos recebem na padaria, daqueles que nos ajudam constantemente. A santificação é um processo que nós vamos viver até a volta triunfal de Cristo Jesus. A santificação envolve arrependimento contínuo. O cristão não é alguém que deixou de pecar. É alguém que aprendeu a não fazer mais do pecado o esconderijo, o seu esconderijo. Ele cai, mas ele corre para o Senhor Jesus Cristo. Ele é confrontado, mas ele não endurece a servir o seu coração. Ele recebe disciplina, mas ele retorna. E isso é graça. É a graça de Deus operando nas nossas vidas. Maridos e esposas, esposos e esposas. A esposa não precisa ouvir uma longa explicação sobre algumas coisas. Precisa dar várias respostas e explicações para algo. Talvez precise ouvir você dizer assim: eu errei. Eu errei. Esposas, é o mesmo também. Talvez seu esposo não precise ouvir longas explicações sobre alguma coisa, sobre algum fato, algum acontecido. Talvez precise ouvir somente assim: eu errei, me perdoa, me perdoa. Talvez precisamos ouvir: eu também preciso da graça de Deus. Todos nós somos alcançados pela graça. Talvez precisamos ouvir mais sobre a graça de Deus. Preciso perdoar mais. Não existe restauração verdadeira onde todos são culpados, menos eu. Todo mundo está culpado, menos eu. Não existe restauração perfeita quando esse caso acontece. A confissão cristã começa com deixamos de dizer: mas você também. Mas você também. E lá em casa, a mãe é um pouco mais sério, mais pacato, mais introspectivo. E a menina, ela é mais extrovertida. Fala muito e percebe-se vocês que vê
ela interrompe, ela paga, ela compra. Os vizinhos lá de cá, lá da nossa casa, os vizinhos de frente, do lado, todo mundo conhece a nossa vida por inteiro, porque ela chega lá, meu pai fez isso, quando está passando na rua, né? Meu pai faz isso, minha mãe faz aquilo. Nós fizemos um bolo, nós compramos isso, nós temos isso. Todo mundo sabe o que tem lá em casa, o que acontece, o que passa lá em casa. Ela é extrovertida ao extremo. Mas quando ela erra e ela é repreendida, diferente do que cala e assume, ela fica, mas por quê? Isso aconteceu, mas foi assim? Deixa eu falar, é por quê? E por quê? E por quê? Por quê? O porquê do porquê? Justificando constantemente. Irmãos, nós não podemos, não precisamos fazer isso. Poucas palavras, como por exemplo, eu errei, perdoa. Eu estou errado, perdoa. E isso, irmãos, muda um casamento, um relacionamento, uma família, uma igreja. A igreja saudável não é uma igreja onde ninguém confessa pecado. A igreja saudável é onde o evangelho é tão central que os pecadores sabem que podem confessar os seus pecados, arrepender-se e encontrar restauração em Cristo Jesus. Esta é uma igreja perfeita. Não é perfeito porque ninguém confessa pecado como se não tivesse pecado. Mas é porque confessa, sabe que confessa, faz bem para a sua vida. Não devemos construir uma cultura de permissividade, mas também não devemos construir uma cultura de hipocrisia, de falsidade. Porque a graça não diz que o pecado não importa. A graça não está dizendo, como estamos pregando hoje, que o pecado não importa. Sim, o pecado importa sim. A graça diz que o pecado importa. É tanto que Cristo morreu por causa do pecado do Senhor. O pecado importa sim. Por isso Cristo foi levado pela cruz, para poder morrer, para ser crucificado. O pecado importa sim. Por fim, em último lugar, as horas passam tão rápido. Davi confessa, Deus, entre os versículos 6 a 11 do salmo que nós lemos, diz assim: sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas, e em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não atingirão. Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cercas de alegria, cantos de livramento, de alegres cantos de livramento. Instruir-te-ei e ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Não sejas como um cavalo ou a mula, sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados. De outra sorte, não te obedecem. Muito sofrimento terá de por ti o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justo. Exultai vós todos que sois retos de coração. Davi já confessou e agora ele fala sobre Deus como aquele que protege, que instrui e que conduz. Nesses versos 6 a 11, ele fala sobre um Deus que protege, um Deus que instrui e um Deus que conduz. No verso 8 e 9 aparecem duas palavras, duas declarações. Instruir-te-ei e te ensinarei os caminhos que devem seguir. Instruir-te-ei e ensinarei o caminho que deve seguir. Aqui nós percebemos algo fundamental. O perdão de Deus não significa que Deus nos livra ou nos liberta para continuarmos vivendo como antes. O perdão de Deus não significa que nós simplesmente fomos libertados para continuar vivendo como antes. Instruir-te-ei e te ensinarei. A graça que perdoa é a mesma graça que transforma. Deus não apenas remove a culpa, Ele também conduz o pecador perdoado por um novo caminho para poder viver. Ele diz assim: o homem velho
a nova criatura, as obras da nova criatura, da velha criatura, ficam para trás. Você é nova criatura. As coisas velhas, deixe para trás. Vive-se um novo caminho para ser vivido, uma nova história. A graça não apenas tira o passado, mas ela orienta o futuro. Ele está dizendo que no futuro te ensinarei, te instruir-te-ei e ensinarei o caminho que deves andar. Muitas vezes, irmãos, nós queremos que Deus perdoe o nosso passado, queremos que Ele governe o nosso futuro, nós queremos perdão sem senhorio, sem que Ele seja o Senhor, o governante da nossa vida. Queremos a graça, mas sem ter transformação diária das nossas vidas. Falamos, cantamos e pedimos a Deus sua graça em nossas vidas, mas sem viver a transformação. Queremos Cristo como Salvador, mas não queremos Ele como Senhor da nossa vida. Queremos Cristo como aquele que morre, traz cura, traz milagres, mas não queremos servi-lo. O Salmo não permite essa separação. Este salmo que nós lemos e desses versos não nos permite separar estes ensinamentos. O salmo diz que o Deus que perdoa é o Deus que ensina, o Deus que restaura é o Deus que conduz, o Deus que remove a culpa é o Deus que transforma o coração do ser humano. E no Antigo e no Novo Testamento nós temos um coração novo. Deus disse em Ezequiel que tiraria um coração de pedra, colocaria um coração de carne, um coração que pulsa, um coração que tem vida. Ele diz que escreverá as suas leis neste coração. Ele diz que colocará o teu espírito nesta pessoa. Ele muda a história e a estrutura humana, mudando o coração, escrevendo a sua lei no nosso coração e trazendo o teu espírito para habitar dentro de cada um de nós. Na nossa perspectiva da igreja presbiteriana, nós lembramos que quando o Senhor faz essa obra, Ele faz porque Ele nos chama de uma maneira que nós não podemos resistir. Deus não apenas oferece a eterna salvação, pelo Espírito Santo, Ele chama de maneira que não rejeitará. Ele abre os corações, Ele concede arrependimento, Ele coloca fé, Ele conduz a união com Cristo e nessa união uma vida de transformações diárias, de purificação. A graça de Deus é uma graça soberana, ela sustenta, é uma obra de Deus que sustenta cada um de nós. Por isso Paulo usa a expressão, pela graça de Deus sou o que sou. É a graça que fez Paulo ser quem ele era. E ele diz, sou o que sou pela graça de Deus. Essa frase deve permanecer durante este ano. Com certeza vocês vão ouvir muitas vezes. Nós somos restaurados porque não somos suficientes. Nós somos restaurados porque Deus foi suficientemente gracioso para nos restaurar. Não fomos restaurados porque nós éramos suficientes, fortes, bons, de boas atitudes, mas Ele foi gracioso e foi suficientemente gracioso para nos salvar e nos transformar. O Salmo termina convocando o povo de Deus à alegria. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justo, o versículo de número 11. O cristão não persevera porque possui força suficiente. É o Deus que perdoou Davi, é o mesmo Deus que continuou sustentando Davi. É o Deus que nos perdoou, é o mesmo Deus que continua nos sustentando. Ele persevera porque Deus sustenta o ser humano pela sua maravilhosa graça. É somente por causa disso. E por isso nós perseveramos. Só por causa de Deus. Só por causa de Deus. Amém? Eu quero caminhar para o encerramento, já chegamos no horário de encerrarmos nosso culto.
mas eu quero fazer uma pergunta que você deva, pelo menos, refletir sobre ela. Existe algum pecado, algum erro, alguma transgressão que está tentando esconder de Deus? Existe algum erro que estamos tentando esconder daquele que conhece todas as coisas? Nós não queremos falar com Ele, nós não queremos que seja exposto. Não é porque Deus não saiba, Ele sabe. Deus sabe. Mas porque você ainda não colocou diante dele arrependimento sincero e verdadeiro. Por isso. Não faça esconderijo, não faça morada para eles. Porque uma hora não é por causa de Deus, mas por causa da nossa fraqueza física e emocional, iremos adoecer, iremos sofrer, iremos nos ferir a nós mesmos. E a melhor pessoa para ouvir da sua boca, dos seus lábios, é o Senhor Deus de tudo. Deus fez isso com Adão. Estou falando isso porque conhecendo, eu falei sobre Adão. Deus fez isso com Adão. E hoje essa mensagem ela traz isso para vocês. O maior problema de alguns relacionamentos não é a ausência de amor. Não é a ausência de amor. Ali atrás, agora não está mais para na mesa, né? Mas tem um livrinho ali que fala de erros que nós cometemos ao ensinar às nossas crianças o caminho da fé. Ele deve estar ali em algum lugar atrás. Um pequeno livrinho. E nele diz que nós erramos o princípio do ensinamento da fé às nossas crianças. Não é porque nós não amamos a nossa criança ou as nossas crianças. Porque fazemos com amor. Mas porque nós não sabemos fazer. Nós não sabemos fazer. O problema de alguns relacionamentos não é a ausência de amor, mas é a ausência de arrependimento. De arrependimento. Os mais antigos montavam, se posicionavam de maneira inflexível. E eu cheguei a ouvir até o meu pai falar: eu sei que eu estou errado, mas para não ficar como culpado, eu sustento que eu errei e a mentira para poder não parecer errado. Ele usou essa frase uma vez. Graças a Deus ele não é mais assim. Mas ele usou uma frase dessa uma vez. Meus irmãos, não é o exemplo que nós devemos seguir. Essa frase ela está no mundo. Ela está neste mundo e corrompe princípios e valores santos de Deus. Entenda e esconder os nossos erros, os nossos fracassos, nós estaremos trazendo para nós doenças e enfermidades sérias e graves. O casamento cristão, ele amadurece quando marido e mulher aprendem a dizer: eu pequei, perdoe, eu também preciso de graça, vamos orar. O Evangelho transforma o casamento, transforma o relacionamento, transforma a vida, transforma pais e filhos, transforma todos os relacionamentos. Mas nós precisamos beber desse Evangelho, alimentar dessas palavras sagradas. Pais, ensine seus filhos que arrependimento não é humilhação. Arrependimento não é humilhação, é um caminho de restauração. Quando o pai pede perdão ao filho, ele não está perdendo a sua autoridade. Ele, na verdade, está ensinando o seu filho. Ele está mostrando a realidade da graça de Deus. Estão aqui presentes. Nós precisamos entender que a vida espiritual, ela é na base da confissão ao Senhor Deus. É da confissão. Tem a confissão de confessar uns aos outros. E tem a confissão de ter o coração aberto ao Senhor Deus. E nós não confessamos porque Deus não saiba. Nós confessamos para que nós comecemos a entender aonde o pecado está nos colocando diante de Deus.
aonde o pecado está nos colocando diante de Deus. E é por essa razão que nós confessamos. Precisamos verbalizar, precisamos tirar de dentro de nós. E aí, Davi, ele usa essas últimas referências, dos versículos 6 a 11, para dizer as bênçãos daquilo que um dia o machucou e o feriu. Nós concluímos aqui, finalizamos essa mensagem. O Salmo 32 começou com um homem falando sobre o pecado, mas termina com um povo falando sobre alegria. Ele começa falando sobre culpa e termina com louvor. Ele começa com silêncio, passa pela confissão e termina com restauração. Essa trajetória é a graça de Deus agindo no Antigo e no Novo Testamento. Essa trajetória é a graça. É a graça que movimenta, é o olhar de Deus para Davi, o olhar de Deus para a gente, o olhar de Deus para Adão e a promessa que ele fez em Gênesis 3,15, que da mulher nasceria um que pisaria a cabeça da serpente. Ele está falando de Cristo Jesus, que iria para o poder, redimir o seu povo, perdoar o seu povo e conduzir para o perto de Deus. Eu não sou quem sou porque nunca pequei. Eu não sou quem sou porque nunca pequei. Você não é o que é porque nunca pecou. Eu não sou o que sou porque fui suficientemente bom. Você não é o que é porque foi suficientemente bom. Eu não sou o que sou porque consegui restaurar a mim mesmo, e nem você. E pela graça de Deus você é o que é. Porque Deus está agindo na sua vida. E é a graça dele. A graça transforma o pecador, o casamento, o pai, a mãe, os filhos, a igreja, os relacionamentos, o trabalho, tudo. Até a maneira como você ama e como você perdoa. Tudo a graça que faz. E você é o que é por causa da graça de Deus. Vou deixar para meditação e reflexão Pedro. Leia sobre Pedro. Pedro fez uma promessa ao Senhor Jesus Cristo, dizendo: nunca te abandonarei. Todos podem te negar, mas eu jamais. Jesus estava na cruz. E quando ele errou a terceira vez, ele olhou para a cruz e viu Jesus olhando para ele. Ele percebeu no olhar de Cristo e na sua atitude que ele prometeu e não cumpriu. O seu erro, a sua falha, o seu pecado, as palavras que ele usou quando ele negou Jesus Cristo. Quando Jesus ressuscitou, Jesus foi falar com Pedro, foi conversar com Pedro e restaurar a sua vida. Pedro, depois dessa conversa, ele estava disposto a morrer, mas nunca deixar de falar sobre Jesus. Ele estava disposto a levar a sua vida pregando o Evangelho, custe o que custasse. Espada, prisão, perseguição e qualquer coisa. Porque ele experimentou a restauração e o perdão de Jesus Cristo de uma maneira sublime, profunda e perfeita. E você não está diferente de Pedro neste momento. Estude essa passagem. Porque o perdão e a restauração é pela graça. É o caminho da confissão. Amém, igreja? Perdoe o horário, mas eu quero agradecer ao Senhor ainda com oração, logo depois a bênção. Os anúncios passarão aqui. Eu só quero fazer um deles que precisa ser ressaltado. E logo depois, irmão, nós iremos participar aqui da cantina. A cantina está sendo feita pelas crianças. As crianças se juntaram e fizeram biscoitinhos. Elas vão vender e toda a arrecadação será para missões. Nada ficará para esta igreja. As crianças já assistiram atividades missionárias lá na salinha, já hoje, antes de subir, antes de sair daqui, cantaram aqui na igreja. Estão aqui desde a tarde, estão agitados aqui na igreja.
E eu estou muito alegre por eles estarem aqui. Eu quero que vocês também abracem essas crianças. Amém, irmãos? Vamos orar? Feche seus olhos. Pai, nesta noite maravilhosa, pedimos ao Senhor, Teu Santo Espírito, que venha ministrar no coração de cada um de nós, no meu e desta igreja, a restauração da nossa vida. Por um coração singelo, aberto, a falar contigo sobre todas as coisas. Nos ajude, ó Deus, a sondar as nossas vidas e a trazer para o Senhor estas verdades que transformam as nossas vidas. Não nos permita afastar do Senhor, conduz cada um pela mão. E abençoa-nos, trazendo vida transformada, transformadora, abundante na graça do Senhor. Que eles recebam a ação do Teu Espírito Santo, que sejam transformados a cada dia no processo da santificação, e que para o louvor e a glória do Senhor, eles estejam sempre de cabeça em pé, olhando para os céus com o coração contrito, alegre e grato ao Senhor por todas as coisas, todos os seus dias de vida. Abençoe esta igreja, abençoe seus familiares, abençoe todos os que o Senhor colocou ao redor deles, as suas famílias, seus filhos, seus cônjuges, que todos sejam abençoados pela palavra do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Coloque-se de pé, receber a bênção. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus Pai Todo-Poderoso, as doces consolações do Espírito Santo, seja sobre a sua vida e o seu lar, para todos sempre. Amém. Irmãos, todos os vossos assentos,